Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo tutorial, onde nós vamos tratar sobre uma das funções fx presentes no Rhino e muitas vezes desapercebida pelos usuários do Rhino. O Rhino, como sabemos, é um programa de modelagem tridimensional, porém, o que nós vamos ver hoje é algo que vai um pouco além da questão da modelagem tridimensional. Como que a gente pode extrair data a partir da geometria que nós estamos criando. Vamos começar com um exemplo bastante simples, que seria o seguinte. Vamos fazer aqui uma linha que vai deste ponto até este ponto daqui, certo? E eu quero saber qual é a longitude dessa linha. A gente pode vir aqui em analisar a length desta linha e ela vai nos dar que ela tem 5 metros, certo? Muito bem. Porém, eu quero ver graficamente um texto, um tag, que me indique qual a longitude dessa linha. Para isso, nós acedemos aqui em Drafting. Eu preciso visualizar isso como um texto. E na hora de que aparece o texto, eu vou estabelecer aqui uma função. Nós temos aqui uma série de funções que a gente pode estabelecer. No sentido da geometria, nós temos a área, o curve length, e o volume e também as coordenadas do ponto. Tá? Vamos começar com a longitude. Então o Rhino está me perguntando, pedindo para eu selecionar uma geometria. Nós vamos selecionar essa geometria daqui. Já me dá um resultado de 5. A unidade eu posso até mudar. Imagina que eu quero colocar essa unidade aí em milímetros. Eu posso também mudar isso. Tá? Nós vamos manter isso aqui em metros. E dou aqui um OK. E agora aparece um string, que é isso daqui. O que mais se destaca no string é o que a gente chama de ID, é o ID da linha, tá? O ID do objeto. Cada objeto do Rhino vai ter um ID único, tá? É único. Nenhuma outra geometria do Rhino vai ter esse ID, nem no meu computador, nem no seu, etc. Tá? Essa é uma informação muito importante que a gente tem que ter em conta. Ou seja, é o que ele vai fazer, ele vai estabelecer uma relação entre esse valor numérico e essa linha daqui. Tá? Então esse valor numérico aqui, muitas vezes, o que a gente pode fazer é colocar aqui, por exemplo, L igual, e podemos colocar aqui a letra M, para a gente lembrar que essa é uma longitude e tem 5 metros. O interessante desse processo é que se eu pego esse ponto de controle e modifico o seu lugar, eu vou ter uma longitude evidentemente diferente. Então, em tempo real, eu consigo visualizar qual é a longitude desta linha. Vamos colocá-la de novo no lugar onde ela estava anteriormente. Essa linha vai ter um ID, que como nós falamos antes, é um item importantíssimo dela. Tá? Muito bem. A gente pode também fazer com que... agora eu agrupei o ponto com a linha. Então, se eu seleciono os pontos de controle com F10 e vou mover agora esse ponto daqui para lá, ele me mostra que a coordenada do ponto é 2 em X, é 3 em Y e 0 em Z. Vamos dizer que o valor em Z não me interessa. Eu vou aqui no string dele e vou retirar aqui o Z. Então agora só vou colocar a coordenada X e a coordenada Y. Continuo aqui com as operações, eles estão vinculados, né? Com o qual eu posso vir e colocar, por exemplo, para cá. Então agora eu utilizo muito isso para ensinar para os alunos a questão das coordenadas, tá? É uma maneira bem fácil de entender e a gente sempre gosta de colocar aqui a questão do Teorema de Pitágoras para ficar um pouco mais claro para o pessoal. Bom, isso dá margem a uma série de questões, né? Por exemplo, aqui eu tenho outra vez o ponto está vinculado. Às vezes também a gente pode agrupar isso aqui, né? Para que a informação fique próxima, né? Então eu vou colocar vou mudar isso aqui, vou colocar para cima. Vou colocar lá no 00, só para a gente ver que a coisa realmente funciona, tá? Então essa é uma maneira de poder mostrar para o pessoal o que são coordenadas, etc. É bem interessante. Indo um pouco mais além, nós podemos também colocar, por exemplo, aqui eu tenho uma geometria, que é essa daqui,
que tem um volume. Eu já calculei aqui o volume anteriormente. Então aqui o interessante é que se eu vou mover, por exemplo, essa cara vamos movê-la de acordo com a normal da geometria. Ele está me colocando aqui o novo valor numérico desse volume, tá? Então aqui tem um pouco de explicação também no que consiste o fx, né? Em poucas palavras, é uma função que vai estar relacionando entre dois objetos. Tem um input e um output. O input, nesse caso, é a linha ou o volume, e o output é o valor numérico, tá? Essas são as famosas funções fx. Vou fazer aqui para vocês, então, um exemplo um pouco mais interessante. Por exemplo, nós temos aqui uma superfície que tem 10 por 10, então a área dela é de 100 metros quadrados. Vamos fazer aqui um rebuild nessa superfície. Então, vamos mudar ela para degree 3. Vamos continuar com 5 e 5 pontos de controle. E agora eu vou fazer aqui um F10, né? E eu vou pegar esse ponto e vou subir esse ponto. Então ele está me calculando outra vez qual é a área que eu tenho nessa superfície, né? É a mesma coisa que a gente vir aqui e calcular a área, porém eu estou visualizando a área. Aqui um pouco a mesma coisa. Agora vamos fazer um exemplo um pouco mais prático. Vamos dizer que isso aqui é um projeto de uma caixa d'água. E esta aqui é o perímetro da minha caixa d'água. E ela tem um raio, ela tem uma coordenada, ela tem uma série de questões, né? Vamos colocar um ponto bem no centro do círculo. Beleza? Então isso aqui é um ponto. E eu quero saber qual é a coordenada desse ponto. Vamos no drafting, no texto, e eu quero fx, e eu quero a coordenada do ponto. Point coordinate, vamos pegar o x, y e z e vamos selecionar este ponto daqui. Ele já me dá o valor desse ponto. Esse ponto está na coordenada 30, 40, certo? Inclusive eu vou colocar esse valor aqui do lado, tá? E vou dizer aqui que é o seguinte, isso aqui são coordenadas do centro do círculo. Só para não esquecer depois, certo? Igual, e a gente tem o valor aqui x, y e z. Se eu começo a agrupar esses elementos daqui, nós vamos agrupá-los. E se eu pego tudo e mexo, ele vai me atualizar qual é o lugar que está a coordenada do ponto da caixa d'água. Certo? Muito bem. Agora eu quero saber o perímetro. Ótimo. Outra vez, drafting, test block. Nesse caso, a função que eu quero é da curve length deste objeto daqui. E já dá o valor. E eu vou colocar aqui a letra P igual. E aqui a gente pode colocar ml metros lineares. Eu vou colocar esse valor aqui. Então esse aqui é o P. Eu quero saber a área. Drafting, test block, tiro esse string, vou colocar outro da área do objeto, que é esse aqui. Ok, já me dá a área. De novo, colocamos aqui. Área igual m metros quadrados. E eu vou colocando isso, vou organizando isso dessa maneira. Agora nós vamos um pouquinho mais além. Vamos fazer com que eu vou ligar aqui o Record History. E vou fazer uma extrusão, o Record History ligado, vou fazer uma extrusão desse círculo. E vamos fazer uma extrusão de 10 metros. E agora eu vou querer colocar também uma informação com respeito fx, o volume que eu tenho neste objeto. E vou colocar a letra V igual, e vamos colocar aqui metros cúbicos. E nós vamos colocar essa informação aqui. Vou até agrupar esse pessoal aqui, para não ficar... Então, aqui eu tenho toda a informação da caixa d'água, está aqui, tá certo? Vamos agora agrupar todo mundo. Todo mundo está agrupado,
Então, se eu pego a caixa d'água e mexo ela de lugar, ele vai me atualizando aqui eu tenho o perímetro, área. Vamos também pegar tá aqui. Coordenadas do centro do círculo. Vamos dar uma reduzida nesse texto aqui, para não ficar, mas a gente pode deixar assim. Coordenadas do centro do círculo, 30, 40, 10. Se eu mexo aqui, ele está me atualizando aqui qual é a coordenada do centro da caixa d'água. Porém, o volume e a área continuam iguais porque eu não estou mexendo nisso, certo? Se eu pegar agora, vamos fazer um Ctrl Shift e selecionar um subobjeto, né, que seria esta curva daqui, e nós vamos escalá-la a partir desse ponto central, e vamos escalar isso ponto 5, né? Então ele vai me atualizar o perímetro, a área e o volume, como nós podemos observar aqui, certo? Então essa é uma maneira muito interessante de poder controlar os parâmetros do Rhino, da geometria, com informações que nós temos aqui sobre, nesse caso, as coordenadas do ponto, etc. Vamos dizer que nós queremos subir essa caixa d'água. Vamos subir essa caixa d'água aqui 10 metros para cima. Então, agora, a coordenada Z do ponto é 10. Então, essa dá margem para a gente poder entender um pouco essa questão das funções X e fazer o gancho para um outro vídeo que a gente vai fazer na sequência, que seria como a gente poder obter uma informação muito interessante, que seria, por exemplo, data, etc. Tá? Isso eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou desagrupar esse pessoal aqui e vou dizer aqui no meu string, eu vou colocar caixa d'água feita em... Vou na função e vou colocar a data. Eu quero um formato de data com minutos, ou só a data de hoje. Então ele coloca aqui a data de hoje. Aqui a gente pode também colocar espaços, certo? Então ela foi feita no dia 27 de abril de 2024. Ele está puxando a data, certo? No próximo vídeo nós vamos dar uma olhada com profundidade em outras questões que estão relacionadas a essa, que são os Document User Text, que a gente também tem função X que a gente pode estabelecer aqui, certo? De maneira diferente, talvez mais relacionada com a parte de carimbos, tá? Automatizados, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Fico por aqui. Essa é as funções que a gente consegue colocar. Por exemplo, aqui tem um vínculo dessa geometria vinculada com a área. Eu estou mudando aqui pontos de controle e ele está me dizendo qual é a área que eu tenho. Etc, etc. É questão de a gente ver em que sentido a gente possa vir a utilizar essas funções X. Fico por aqui, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo.